Olá, amigos. Bem-vindos ao 54º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso agradecimento por oferecer toda essa estrutura técnica e humana para realizarmos o nosso programa. Ficamos sumidos aí nas últimas semanas por motivos de viagens, mas estamos aqui novamente para dar prosseguimento a este projeto. Quero aproveitar e agradecer também o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH, e o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, ABIH-MG. E ao meu lado, meu amigo e parceiro, Martin Van Slius, no qual eu passo a palavra para fazer as honras da casa e apresentar as nossas convidadas de hoje, que vai tornar o nosso vídeo muito mais belo do que nós dois aqui sozinhos. Você concorda? Concordo E aí, plenamente, meu amigo Marco Valério, parceiro de podcast aí nas últimas 54 edições. Estamos aí há 2 anos e meio com esse projeto. Graças a Deus, né? Bom Deus aí, um projeto muito vitorioso, muito bem avaliado pelos os nossos, o nosso público, né? Dizendo que os conteúdos e os convidados estão enriquecendo muito o conhecimento, a proposta nossa de levar conhecimento, informação e atualidade para o setor, né? As pessoas que fazem acontecer a hotelaria. E hoje, aqui nesse 31 de outubro, final de mês, um mês especial para todos nós, né? O Outubro Rosa, que se encerra hoje, um mês que representa tanto na história recente das campanhas institucionais em prol de algo tão importante e valioso que é a saúde. No caso do Outubro Rosa, é a saúde da mulher, né? Migrando agora para novembro, a gente vai ter a saúde do homem. Então, nada melhor do que receber 2 convidadas muito especiais que tem tudo a ver com o tema e tem tudo a ver com a história da nossa hotelaria recente aqui de Belo Horizonte, do Brasil, que são as nossas queridas convidadas de hoje, Ana Carolina Cabral Costa, gerente-geral do San Diego Pampulha, San Diego Suites Pampulha, né? Faço questão de completar. E com ela, Juliana Cruz, que é a governanta responsável pela equipe de camareiras e, né, como sabemos, a maior equipe de um hotel sempre é a equipe da governança. E gostaria de citar, Marcos Valério, que nós temos 3 convidadas que estão aqui no estúdio, que fazem parte da equipe, desse time vitorioso do San Diego Pampulha e da rede San Diego, né? Da nossa querida Flávia, diretora, né? E que preside brilhantemente a BIHMG. Queria mandar um abraço para o Dr. Rui Araújo, Dr. Márcio Araújo e Simonal, que são amigos, colegas e amigos de muitos anos. Estão aqui conosco a gerente comercial do hotel, a Daniele Veloso, a coordenadora de recepção, Marileide Cordeiro, e também a Josiane Carvalho, que responde pelo marketing, compartilhando o trabalho com o San Diego Veredas, em Sete Lagoas. Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Vamos fazer o nosso brinde, Juliana, também. Tradicional brinde de boas-vindas com as canecas personalizadas. Muito bem-vindas. E Marcos Valério vai começar, para você já começar a falar um pouquinho da sua história, vai te fazer a pergunta clássica do nosso podcast. Já virou Uma marca Uma marca registrada. Sem dúvida. Eu sempre pergunto, você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa honra de estar participando com vocês aqui desse momento. É muito importante para mim. Ontem, você mencionou a Flávia, ontem foi aniversário dela. Exato. Flavinha, um beijo para você, parabéns. Eu sei que você está assistindo agora. Tá em Ouro Preto, né, Flávia? Isso. Tá lá no Vila Galé? É. Então, a hotelaria que me puxou. Não fui eu que fui atrás, foi ela que foi atrás de mim.
após a minha formação, eu brinco, né, com a minha equipe, que eu fui nascida e criada na indústria. Eu sempre trabalhei para a indústria, né? Sempre no setor de controladoria e finanças. Em 2014, eu optei por ser mãe. E eu entendi que daí para frente tudo seria diferente na minha vida. E quando a minha filha fez 1 ano, eu não estava em Belo Horizonte, eu estava em viagem, trabalhava na indústria ainda, estava em viagem. E na ocasião eu fiquei fora, cheguei somente para a festa de aniversário dela. E aquilo mexeu muito comigo. Então eu entendi que talvez aquele momento deveria parar e optei por sair da indústria. Fiquei poucos meses em casa e a rede Bristol de Curitiba, Olha só. o senhor Jorge. Seu Jorge Alves. Isso aí, senhora Tânia, né? Eles me convidaram para fazer uma auditoria em um dos hotéis dele na região da Pampulha. E foi Era aí o Pampulha que Lieu? Não, era o... era o Bristol Alameda. Ah, o Alameda. O Sim. Bristol Alameda, aquele que hoje é Stop Inn. Que hoje é Stop Inn Pampulha, Isso. em frente ao Mineirão. Isso aí. E eu fiz a auditoria e eles me convidaram para ser controller do hotel naquela ocasião. Se eu não estou enganada, foi em fevereiro de 2017. Em dezembro de 2017, estávamos trocando a bandeira de Bristol para MHB, né? Uhum. E aí foi quando eu fiz a entrevista com a Natália Dornas, então gerente naquela ocasião. Nossa querida Natália. Né, do San Diego Pampulha. Natália fez a entrevista comigo, Simonal, e me contrataram para ser controller do San Diego Pampulha. Então, eu chego ali no San Diego Pampulha como controller em 7 de dezembro de 2017. Né? A minha história com a hotelaria ela ainda é muito curta, mas é uma história de muito amor, em especial com a rede San Diego, né? E com San Diego Pampulha. Ali eu me fiz gerente, estou como gerente hoje. Né? O Hudson assumiu a gerência em fevereiro de 2022. De 2018, isso. O Hudson assumiu em 2018 com a saída da Natália. A Natália foi para Maringá, para um dos hotéis da Noble na ocasião. E o Hudson assumiu a gerência saindo do prédio em novembro de 2022. Eu fiquei como interina durante 2 meses. Tinha zero intenção de me tornar gerente. Zero. A minha vida sempre foi com controladoria e eu sempre gostei do que eu fazia. Números era o que me encantava. Mesmo porque eu não acreditava que eu saberia gerir pessoas. E eu não conhecia muito da operação, né? Então, não era algo que me chamava atenção. E o Simonal esteve no prédio. Essa história é até engraçada, porque o Simonal esteve no prédio e falou, olha, com a saída do Hudson, eu vou precisar da ajuda de vocês até que a gente coloque um gerente aqui para gerir o prédio. E eu queria saber se alguém aqui tem interesse. E a Marileide, que é minha chefe de recepção, Marileide, ela levanta e fala assim, Simonal, eu olhei e falei assim, será que a Marileide vai querer ser gerente agora, né? E aí eu olhei e falei assim, amiga, você vai querer ser gerente? Ela falou, eu? Não, você. Eu não quero não, mas a gente vai candidatar a Carol. Eu falei, mas eu não quero. Ela falou, quer sim. Eu falei, mas eu não conheço nada de operação hoteleira. Você está querendo me colocar numa situação que eu não vou. Ela falou, Carol, claro que você consegue. Fique tranquila, a gente vai te ajudar. Eu falei, ai, Marileide, você está caçando para mim. Mas assumi. Fiquei ali em novembro. Em dezembro, nós fizemos uma festa, né, de confraternização de final de ano. Naquele momento, eu entendi que eu não era uma pessoa de números e eu era uma pessoa de pessoas. Eu fui tão bem recebida pela equipe do San Diego Pampulha como gerente. Eles pediram na festa, na ocasião, que eu me permanecesse gerente do prédio, porque eu tinha uma visão diferenciada para eles. Então, naquele momento,
eu assumi o papel de gerente e falei com o Simonal, Simonal, eu aceito a proposta, eu gostaria de me candidatar. E aí o Simonal, juntamente com o senhor Aloísio, né, que é o síndico do prédio, e os outros participantes do conselho, né, me contrataram como gestora e estou aí desde janeiro de 2023 como gerente. Ou seja, Ana, a gente pode dizer que você entrou, respondendo a pergunta do Marcos Valério, você entrou meio que não buscando hotelaria, e sim a Isso. hotelaria te buscou pelas mãos da Rede Bristol, que é uma de Curitiba, pessoas que eu sou muito próximo de todos os filhos do Jorge Alves que estão na empresa, da doutora Elaine, Adriana, e agora temos o nosso amigo Paulo Brasil no comercial, né, reforçando a equipe. E eu participei desse processo, porque eu transferi a Natália para Maringá e eu que trouxe o Hudson de Sete Lagoas para o San Diego Pampulha, que por sua vez foi a pessoa que passou o bastão para você. Sim. Então, é uma história realmente de uma pessoa, você como interina, que não se via nessa posição e, através da sua equipe, você foi elevada a gerente. É um caso em que a equipe escolhe quem o gestor e não, né? Não, você encontrou o meio, você não escolheu a sua equipe. Não. A sua equipe já estava ali. Ela já estava pronta. Pronta. E me escolheu. E ela te escolheu. Isso que eu entendo, eu vejo isso como um case assim muito, muito, muito interessante, muito bacana. Isso só aconteceu porque você demonstrou a tudo e a todos que você estava literalmente preparada e então você se descobriu como gestora de pessoas. Isso eu acho que é uma história muito legal, né? E isso aconteceu em 2023. Ou seja, você está há 3 anos como gerente geral, 3 anos como gerente geral do Pampulha. San Diego Pampulha. E me fala um pouquinho para nós, para o nosso público, como que você se viu nesse processo evolutivo ao longo desses 3 anos, o que mudou, né? Por que mudou? Como que você fez essa transição, assumindo a partir daí, então, como gerente geral, como que você viu esse processo, em que ponto você está hoje? Eu evolui muito, Martin, como pessoa. Eu falo que eu aprendo todos os dias. Né? Eu sou muito agradecida à Rede Arco, né, por ter me dado essa oportunidade, porque eles me abraçaram como família. Né? O senhor Luiz também é uma pessoa que está sempre no prédio me auxiliando em tudo que eu preciso. Eu sou muito agradecida a Deus, né, por tudo que Ele faz e sempre fez na minha vida, mas em especial eu agradeço a equipe. Porque o San Diego Pampulha, ele teve uma evolução incrível ao longo desses 3 anos. Várias coisas foram feitas, várias obras foram executadas. Né? Tínhamos, na ocasião, alguns problemas de distribuição e conseguimos sanar todos esses problemas. Hoje eu vejo a equipe trabalhando com amor. Eles trabalham felizes. Todo mundo ele trabalha muito coeso, sabe? É literalmente uma equipe. Eu não vejo o que eu via há algum tempo atrás, às vezes a gente um pouco cansado e tal, mas eles hoje não. Eles hoje trabalham com muito, muito empenho, com muito amor em tudo que eles fazem. E isso eu entendo que faz com que você evolua como pessoa. E eu venho evoluindo como profissional e como pessoa todos os dias. Né? Então, o San Diego Pampulha, hoje, eu posso falar, eu brinco muito com o Thiago, né? Sim, Thiago Fonseca, que já o Thiago, esteve às aqui. vezes, fala assim comigo. O Pampulha, ele é um prédio diferente, né, Carol? Eu falo, Thiago, não fale do meu prédio. Só eu que posso falar do meu filho, você não. E ele brinca e fala assim, tá bom, não vou falar do seu prédio. Então, eu assumi literalmente o Pampulha como meu. Eu trato ele como se fosse meu filho, literalmente. E as pessoas que eles estão também. Claro, Carol, que no campo do laboratorial, né,
no campo ideal, a sua trajetória, a maneira que você descreveu a sua entrada na hotelaria e em especial, seu cargo hoje dentro do San Diego Pampulha, seria o mundo dos sonhos, onde, de uma maneira democrática, qualquer grupo pudesse ter o direito de eleger os seus líderes. E podemos até usar aí um ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é? É onde as pessoas ali se manifestam e escolhem aquele que vai atravessar o deserto, né? Fazendo aí uma analogia religiosa. Mas não é assim que funciona. Na maioria das vezes, infelizmente, não é assim que funciona, e nós sabemos o porquê, as dificuldades que isso tem, mas nós temos de alimentar e incentivar que esses processos democráticos, no sentido mais puro do termo, chegue na vida coletiva, não só na família, na empresa e na sociedade de modo geral. Então, que sirva aí como exemplo, não é? Essa vivência que você nos apresenta. Mas antes de seguir com você, temos de apresentar a Juliana. Uma satisfação estar recebendo você aqui também. Numa situação muito especial, né? Na hora que falou que você ia vir, eu falei assim, meu Deus do céu, caiu como luvas. Não é? Então, eu te faço a mesma pergunta. Como é que é a sua trajetória na hotelaria? Você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria te encontrou no universo? Quero agradecer pela oportunidade, né? É um momento muito importante para troca de experiência. No meu caso, eu bati na porta da hotelaria, né? Eu estava em busca de oportunidade no mercado, então iniciei como camareira em 2007, né, na rede Promenade, então, foi em 2007. E ali iniciei como camareira, o cuidado ali com... Em qual Promenade foi? Qual hotel? Foi no Pansete. Pansete, iniciei no Pansete. Iniciei no Pansete com a Marileide, né? Marileide foi minha governanta no Pansete. Então, ali eu cuidava e higienizava os quartos, iniciei como camareira. E ali as coisas foram acontecendo na minha vida através do meu esforço e a oportunidade que eu tive na rede, né? Saí da Promenade em 2017, onde eu iniciei no San Diego Pampulha. Iniciei ali no San Diego Pampulha e as coisas foram acontecendo na minha vida. Hoje eu atuo como governanta no hotel. Sou responsável pela limpeza e higienização dos quartos, né? Acomodação dos hóspedes. O seu time hoje é de quantos? São 14 funcionários. 14 funcionários. Né? E o Pansete é aquele que era ao lado do Pernambuco. Liberty, na Pernambuco. Isso, ao lado, né? Um pouco mesmo, abaixo, né? Eu lembro muito bem da época. Quem abriu lá foi o Militão. Cleide, não era Cleide? Cleide Gonzaga era superintendente. Nunca mais vi a Cleide. Ela saiu da hotelaria. Ela saiu da hotelaria. Você não chegou a trabalhar com ela, não? Não. O gerente geral era o Militão. Não sei se você recorda dele. Lembro. Depois acho que passou por lá o Rogério. Aqui hoje substituiu a Cleide, né, como superintendente. Era assistente dela, assumiu o comando da rede. Depois vocês me ajudam a lembrar o nome, mas tá nos nossos grupos aí de gestores. E é uma rede que escreveu uma página muito importante, principalmente na parte hotelaria de Belo Horizonte, né, Marcos Aurélio? Sim. Promenade, com empreendimentos bem localizados, de altíssimo padrão. A gente pode falar de Champanhar, Volpe, Guinhar, Ianelli, Pansete e, por último, Platinum, que hoje virou H2. Né? Hoje a Promenade se dedica mais à parte de residenciais. Ela perdeu um pouquinho a veia da hotelaria, mas foi algo pensado, né? Então, só para fazer um registro, né, da importância que essa rede teve e chegou a ter um share ser o maior no mercado melhores Belo distribuições, Horizontino, resultados de Belo Horizonte, realmente. historicamente, na época que eles eram
dominavam a parte hotelaria, eles distribuíam os melhores resultados em Belo Horizonte, incontestavelmente. Né, Marcos Valério? Exatamente. Agora, voltando na questão do grupo, né, da importância que hoje, em qualquer segmento profissional, em qualquer segmento de negócios, o time ele é essencial. Né? O time, o recursos, não é uma retórica, o recursos humanos é o que realmente faz a diferença, é o que constrói ou destrói. Né? Então, desenvolver ambientes sadios, ambientes coletivos, onde a integridade seja mantida das pessoas, mas o bem comum seja o objetivo de todos, é uma tarefa cotidiana. E o que a gente percebe, eu e o Martin, quando chegamos na hotelaria, e se esse podcast existisse, né, esse tipo de modelo de comunicação, lá quando começamos, provavelmente os nossos 2 convidados seriam homens. Provavelmente a plateia que está aqui hoje seriam de homens. E nós estamos aqui, me permita, né, fazer uma analogia aqui, estamos aqui no harém. Né? Um jardim. Um jardim florido. Florido. Isso muda, isso demonstra exatamente a mudança que o setor como um todo, produtivo, a sociedade como um todo, mas a hotelaria, como é o foco do nosso trabalho, que é a presença da mulher, que sempre foi pontual no seu departamento, Juliana, você sabe muito bem, quase 100% da força de trabalho era e ainda continua sendo exercida por mulheres. Mas os demais departamentos e funções dentro da hotelaria, predominantemente, era de homens. E hoje, claramente, a gente vê essa mudança. A presença, se não é já é superior quantitativamente, principalmente nos hotéis de rede, nos hotéis urbanos, enfim. Isso mostra a mudança em 3 décadas absurda. E que bom que foi assim, porque o olhar da mulher é um olhar, por natureza, maternal. Ela já nasce, ou melhor, ela já exerce a sua primeira profissão, quando escolhe essa profissão, que é a profissão de mãe, ela já começa a trabalhar com conflitos. Exerceu diariamente o conflito. O conflito não como coisa ruim, mas o conflito como uma condição humana. Principalmente se é uma família grande, né? Onde a meninada põe para quebrar. Então, ela já exerce ali, ela já, nessa estrutura primária, a condição de gestora, de líder. E isso vem para as empresas. É o caso seu especial. E eu gostaria, e eu já disse isso, eu já falei isso com várias pessoas, eu acho que eu falei isso com você também, quando nos conhecemos. Eu percebo claramente quando eu entro num hotel e ele tem como gerente geral uma mulher. Olha, esse hotel é administrado por mulher. Claramente, eu bato o olho assim, eu sinto no ar. E é fácil de identificar isso. Quais as suas considerações a respeito dessa verdade hoje do mundo? Eu acredito também que o olhar feminino ele é diferenciado, né, dentro da hotelaria. Você bem falou que quando chega no hotel você percebe isso. A mulher às vezes ela tem um olhar mais cuidadoso, não somente para as pessoas, mas também para
o cuidado com a parte física, né? A estrutura, não que o homem não tenha, mas a mulher tem o cuidado com esse enxoval não vai combinar. O homem, ele não tem tanto esse feeling. É uma coisa feminina. Detalhe. Isso é da mulher, né? Então, eu acho que isso faz com que dentro do nosso meio hoteleiro faz uma diferença, né? Esse cuidado feminino. Assim como eu acho que os homens também fazem a diferença em outros aspectos, né? Meu pai me ajudava muito em relação a algumas questões do prédio de manutenção, quando a gente tinha alguma dúvida. Meu manutentor, o Alex, às vezes falava comigo assim, liga pro seu pai aí, pergunta para ele se a gente consegue fazer isso. E aí a gente fazia isso, porque o homem também faz diferença nesse outro lado, né? Que às vezes é um lado que a mulher não tem tanto conhecimento. Não é meu caso, porque eu cresci com um pai fazendo tudo, né? Então, o Alex hoje ele consegue trocar ideia comigo, mas dentro da questão feminina, eu acho que a mulher ela tem esse cuidado maior dentro da hotelaria em relação ao homem, falando sobre cuidado feminino, né? Sobre ótica feminina. Não que eu acho que existe uma diferença de gestão. Não acho. Eu trabalhei durante 4 anos com o Hudson. E o Hudson nunca, em momento nenhum, levantou a voz para falar com a gente, mesmo para chamar a atenção. O Hudson foi muito atencioso nesse sentido de falar. Ele tinha o cuidado de falar, porque ele sabia que a grande maioria dos colaboradores dele era mulher. Então, ele tinha esse cuidado. E eu sei que não são todas as pessoas que têm, mas ele é homem e tem uma diferença na tratativa. Então, não são todos que têm, mas ele teve esse cuidado. E eu sei que outros também têm. Então, eu acho que as pessoas também vão se adequando à nossa realidade, ao mundo hoje, né? O mundo hoje, ele vem trazendo essa questão das mulheres assumirem alguns papéis. Então, algumas coisas às vezes se invertem, né? Outras são colocadas de maneira mais equilibrada. Então, eu acho que todo mundo aprende. A mulher aprende um pouco com a gestão masculina e o masculino aprende um pouco com a gestão feminina, né? Troca, a troca, né, Ana? E tem um aspecto interessante que eu queria pontuar nesse quesito, que é, né, aliás, eu até sempre falo, né? A hotelaria não é feminina à toa, a hospitalidade não é uma palavra feminina à toa. Eu entendo que a hotelaria é algo que tem a feminilidade muito viva, porque é detalhe, é zelar, é cuidar das pessoas. E a mulher, ela é cuidadora, ela é zelosa. Quando o Marcos Valério fala de conflito, de ser mãe, ele começa, na minha opinião, até antes de ser mãe, porque a mulher ela precisa cuidar da casa e ter a sua profissão, o seu trabalho. Então, é uma eterna discussão, como é que eu vou ser uma profissional e vou também cuidar da minha profissão, que é ser dona de casa, ou antigamente usava, né? Quando tem aquela coisa, profissão do lar. Nossa, eu achava isso uma coisa super estranha, né? E hoje a gente vê cada vez menos essa terminologia, eu acho isso ótimo. Mas falando da hotelaria, existe um aspecto também interessante nisso. Cada vez mais nós vemos mulheres nos hotéis, ou seja, cada vez mais as mulheres, até pelo crescimento profissional em todas as áreas, se hospedam muito. E as mulheres gostam também de ser atendidas por mulheres. Quando chega no hotel feminino, que tem uma gerente, ela percebe, uma mulher tem o olho feminino também. Isso salta aos olhos. E também os homens, quando eles se hospedam nos hotéis, eles se sentem mais à vontade quando são recebidos por mulheres. Então, eu acho que a hotelaria ganha dos dois lados, né? Às vezes até brincam comigo. Uma vez eu tive um hóspede que foi querer discutir comigo, um problema que ele teve. Ele falou comigo o seguinte: se fosse uma gerente mulher, eu não ia falar isso que eu vou lhe dizer agora. Porque com mulher eu não consigo ficar bravo, levantar a voz e tal. Eu ia falar, poxa, que pena que eu não sou mulher, né? Porque ia ser tão bom se ele, né, não ficasse... no dia a dia, Juliana e Ana Carolina, como é que vocês veem isso, a coisa dos hóspedes, da movimentação dos quartos?
arrumação, né? Em alguns hotéis implantaram apartamentos femininos para hospedar mulheres com alguns itens específicos. Isso deu certo em algum ponto, em algum momento. Alguns hotéis fizeram andares femininos, inclusive, com alguns setups de apartamentos diferenciados, uma decoração diferente. Como é que vocês enxergam hoje no dia a dia, no batidão ali do dia a dia, no trabalho, essa questão das hospedagens para mulheres? Martin, eu não acho que a gente tem que ter uma diferenciação. Uhum. Apesar de sermos diferentes, né? Fisicamente, fisiologicamente, homens e mulheres, mas quando se fala de igualdade, né? Eu acho que quando você define andares para homens e mulheres, óbvio, se você tiver um cuidado genuíno, seja para homem ou para mulher, será muito bem-vindo. Se você tem um hóspede especial que você vai receber, seja ele homem ou mulher, você vai ter um cuidado diferenciado com aquele hóspede, independente, né, do gênero dele. Agora, sobre a tratativa, hoje isso também vem mudando. Às vezes, o homem vem sendo mais gentil, mais educado do que a mulher quando ela chega para ser atendida. Hoje, o homem, ele pondera muito mais a fala, a tratativa, e as mulheres são mais intolerantes. Então, a gente vê essa troca também. Interessante. Antes de ouvir a Juliana, o homem está ficando mais feminino e as mulheres mais masculinizadas em termos de comportamento. Sim. Eu concordo com você. E você, Juliana, qual a sua... Eu concordo com a Carol sobre essa questão, tá? Muitas vezes a gente vai conduzir diretamente com o homem e ele é mais tranquilo de conversar. A mulher, muitas das vezes, ela vem mais agressiva em querer uma satisfação ou ter um retorno. Isso é verdade. Entendi. Aproveitando o gancho do operacional, eu queria mostrar para vocês aqui, para o nosso público, a capa dessa revista aqui do nosso amigo Edgar, Revista Hotéis, edição de agosto, ou seja, recente, em que ela traz na capa um tag aqui como se fosse o não perturbe de um hotel, com a seguinte frase: temos vagas para camareira, contratação urgente. E a matéria leva a seguinte nomenclatura, o seguinte título: riscos de apagão de mão de obra na hotelaria é real e iminente. Iminente. Ou seja, está acontecendo nesse momento. Você acabou de dizer que no San Diego Pampulha você criou uma alegria interior das pessoas em exercer seu trabalho. A sua equipe abraça as suas funções. É possível nós afirmarmos que essa realidade que está acontecendo na hotelaria, ela acontece de forma diferente no San Diego Pampulha? Ou, para vocês, essa é uma situação que também faz parte das preocupações da Juliana e da Ana Carolina, como da rede? Se você quiser, também pode expandir a análise para os outros hotéis da rede San Diego, que são 9 hoje, né? Vamos ter agora a abertura de Manhuaçu, e depois Valadares, vai passar de 8 para 10 aí nos próximos 60 dias. Ana, como que você pondera sobre isso? Essa questão da mão de obra, ela está afetando a hotelaria de uma forma geral, né? Óbvio e evidente que quando você cuida dos seus, eles pensam na mudança. Se realmente vale a pena ir, né? Quando você cuida, eles não querem, eles querem ficar, eles gostam do ambiente deles. Mas, inevitavelmente, outras pessoas que trabalham com essas pessoas falam: olha, você pode ganhar mais, você pode ter um diferencial. Então, o que vem acontecendo hoje com essa questão, em especial do setor de governança, né, Ju, me corrija aí se eu estiver errada, é que elas já entendem que talvez o fato de não serem contratadas, elas conseguem trabalhar menos e
ganhar mais. E isso faz com que amplie para elas a necessidade de não ser contratado. Então, eu acho que mesmo quando você tem um cuidado, seja ele genuíno ou não, quando você cuida, quando você trata, quando você cria ali dentro, se essa pessoa tiver com a intenção de sair, ela vai sair, independente do cuidado que você tem. Porque o que ela quer é aprender o ofício para poder expandir isso de outra forma lá fora. Só que a gente vê muito também essas pessoas que saem e voltam. Olha, eu fui, não gostei do que vi, eu gostaria de voltar, você me aceita A de volta? segurança do dia a dia acaba sendo uma Isso. ilusão, às vezes, a pessoa achar. E aí eu acho que a Juliana tem 14 pessoas na equipe, então você escuta, ou já deve ter escutado um dia alguém te dizer que... Eu tenho pessoas que já trabalhou ali no San Diego Pampulha, foi buscar uma nova oportunidade em hotelaria, porque hoje a realidade é quem paga mais. Quem paga mais tem o colaborador. Elas vão buscando a oportunidade de ganhar um pouco mais, mas acabam indo lá fora e vendo que o hotel onde elas foram não tem o mesmo cuidado que o San Diego Pampulha e acabam retornando. Mas, Juliana, é só sobre ganhar mais ou também acontece de querer trabalhar menos? Ou seja, menos dias, fazer aquele famoso extra, que ela Tem- pode trabalhar um dia e não o outro, ou Tem vice-versa? essa questão sim, tá? Trabalhar, elas acabam fazendo a escala de trabalho, muitas não querem trabalhar sábado e domingo, que é a realidade de hotelaria. Então, elas fazem a escala delas de segunda a sexta, ganham um pouco mais, né? E acabam não querendo ficar num lugar onde elas vão ter um vínculo trabalhista. Muitas decidem trabalhar por conta própria. E esse caminho de volta, você escuta de pessoas, que a Ana acabou de citar, que dizem para você que vão, tentam e partem para essa ideia de Sim, acabam chegando liberdade. lá fora, vê que não tem, que a realidade lá fora não tem o mesmo cuidado que o San Diego Pampulha tem, né? Então eu ouço muito falar disso. E você acha interessante, no caso da pessoa ser um bom profissional, esse retorno é bem-vindo? É bem-vindo, Bem-vindo. é bem-vindo. É porque nós somos de uma época, Marcos Valério vai lembrar disso, que na nossa geração de hotelaria existia aquela história assim, né? Nós não éramos gerentes ainda, né? Gestores, nós éramos ainda do exército, né? Não éramos ainda comandantes. E quando nós aventávamos a possibilidade para os nossos líderes que nós iríamos sair, tinha sempre uma frase que acompanhava na resposta. Pense bem, porque se você sair, você não volta. Né? Existia uma máxima, que eu não digo nem que é só da hotelaria, não existe geral, recontratação. É geral. Hã? É geral, né? Não é existe. só hotelaria. Era quase que uma norma uma pessoa que saiu não poder voltar. Isso mudou. A gente vê hoje, eu conheço pessoas que já retornaram 2, 3 vezes Porque para a você empresa. faz de fato uma análise do colaborador. Ele saiu, ele deixou a porta aberta. Então, realmente, se ele quer voltar, a gente acaba acolhendo de fato. Isso acontece. As políticas de RH foram mudando Muito. ao longo dos Sim. tempos, Uhum. evoluindo, né? Antigamente era departamento pessoal. Sim. A coisa mudou para recursos humanos. Hoje já fala-se de... Já tem outros nomes, não sei o que, de talentos. Já recursos humanos já até saiu de moda, né? Agora é não sei o que de pessoas. O diretor de RH agora chama diretor de talentos e pessoas. Enfim, foi uma evolução natural, né, Marcos Valério? Bom, a capa da revista Hotéis, ela é cirúrgica, né? Hoje realmente há todo esse apagão. Mas a empresa, a vida empresarial, a vida profissional, ela não é um ET. Ela não vive, não é uma ilha isolada e que tem a sua própria realidade. Não, ela está dentro de um contexto social. Então, é tudo reflexo desse contexto social. Não é algo que é exclusivo daquela atividade. Então, é a transformação social. Passa, obviamente, já dito aqui,
pela mudança social do papel da mulher na sociedade, na família, na profissão, na vida profissional. Passa pelos valores de momento contemporâneo, aquilo que vale hoje para a geração Y, né? Agora Z, né? A Z, Já estamos na Z. óbvio, não era da minha e do Martin. Não que uma seja certa e a outra seja errada. É apenas diferente. E aí vem essa máxima, a palavra diferente, que é a grande dificuldade nossa de conviver com a diferença, né? Com a mudança. E os gestores tendem a gerir os seus negócios da maneira que eles aprenderam. E não da maneira contemporânea que vem sendo mudada na sociedade e entra para dentro da empresa. Algumas empresas de tecnologia, e hoje já percebemos isso em outros segmentos, você entra na empresa, ela parece um hall de um restaurante, ou de uma casa noturna, ou de um clube, aquele local totalmente descolado. Não é? Aquele local, não é que eu estou fazendo MBA de hotelaria no Senac, no qual eu recomendo para todos aqueles. Eu já estou saindo agora, mas recomendo, depois de 30 anos, 20 anos, voltei para o banco de escola. Mas já estou lá concluindo e eu percebo o ambiente da escola também, hoje. Né? No nosso hall lá, no nosso foyer, são aqueles almofadões, as pessoas deitam. Eu acho isso... eu jamais vou sentar ali, deitar ali. Não dá, eu não me sinto bem. Ninguém vai te pegar jogando videogame, né? Ninguém vai me pegar. Não dá, não é isso. Mas eu tenho de entender que aquilo faz parte do universo contemporâneo. E a gente tem de conviver com isso e compreender isso e respeitar. Só que na hotelaria e em outras profissões, há rotinas que são extremamente burocráticas, processuais, que não tem como você fugir delas. Não é possível que cada das suas 14 camareiras, que cada uma arrume o quarto ao seu gosto, ao seu tempo. Não pode ser assim. Existe ali um processo cronológico, técnico, de seguir exatamente o padrão. Sim. Hoje, a maioria dessas pessoas se incomodam com esse tipo de imposição de rotina. Eu entendo perfeitamente esse tipo de peso, que é um elemento que desestimula. Como pensar em não abrir mão disso, porque abrir mão disso é o caos, mas, ao mesmo tempo, paralelo a isto, um ambiente que ameniza, que melhora essa percepção. Vocês têm a falar sobre isso? Olha, eu vejo que, assim, a Juliana, né, ela conduz junto com a Giovana, que é a nossa supervisora de andar, né? Ela e a Juju, elas conduzem muito bem com a equipe. Hoje nós não temos as camareiras, elas ainda estão entre as gerações. A nossa equipe de camareiras ainda está entre gerações, o que facilita muito, porque elas não gostam da rigidez, mas elas entendem a necessidade do processo. Quanto mais novo em idade, mais difícil essa lógica. rigidez. Né? Eu falo que isso. A gente tem que estar como o estado ali, né? Sólido ou líquido. Porque se você for sólido o tempo todo, você não consegue gerir.
Então, em algum momento, você tem que se tornar líquido para se moldar aquela pessoa. Aquilo que está refletindo dentro do seu ambiente. Então, eu costumo fazer o quê? Ouvir. Eu brinco que quando você deixa a pessoa falar, ela tira tudo de ruim que está ali dentro, que ela quer, e aí você coloca coisas boas. Coloca coisas importantes. Ensina. Porque às vezes o que eles querem é aprender. Mostre, porque eles não querem fazer sem entender. Por que eu tenho que fazer? Mostre a importância. Mostre a importância da hospitalidade, do cuidado com o hóspede. Você gostaria que fosse como se você estivesse hospedando a sua mãe, seu irmão, seus filhos. Como que você gostaria de encontrar esse quarto? Então, isso mexe com a pessoa independente da idade dela. Porque ainda existe sentimento, independente da geração em que você esteja. Cada um vai ter sentimento pelos seus. Talvez num tempo menor, numa cronologia diferenciada, mas existe. Então, a gente consegue trabalhar isso na cabeça deles. E quando você não trabalha somente na cabeça, porque esse ano foi um ano de muitos treinamentos, né, Ju? Nós fizemos vários treinamentos com a equipe, seja de recepção como atendimento, né? Seja com a governança. A gente vem cada vez mais tentando trabalhar isso neles, né? A importância deles entenderem o que estão fazendo e por que estão fazendo, para que fique mais leve. Um outro cuidado que a gente vem tendo, mesmo com toda a dificuldade em mão de obra, é não sobrecarregar aqueles que ali estão. Acontece? Em algum momento, sim. Em algum momento você tem um atestado, uma falta, não consegue um extra, e aqueles que ali estão vão ser sobrecarregados. Mas eles até fazem com amor, porque não é mais todo dia. Eu não faço isso todo dia porque eu tenho poucos colegas de trabalho. É só hoje que eu estou fazendo. Não, Carol, fique tranquila, Ju, fique tranquila que a gente vai entregar tudo aqui, vai dar certo. Eu acho que essa quebra de rotina, ela é possível, com pequenas mudanças. Muda o andar da pessoa, muda o... Entendeu? Existem algumas maneiras, não muitas, mas existem alguns recursos para o gestor de tentar dar essa coisa que você falou do treinamento, o encontro de governantes e camareiras que vai acontecer em Barbacena, que o Marcos Valério vai falar melhor, são oportunidades que fazem a pessoa ver, caramba, eu estou evoluindo, eu estou fazendo coisa diferente. De fato, isso é importante. Eu queria aproveitar, falando em treinamento, mandar um abraço para a Georgia Nunes, que é a pessoa que faz esse trabalho há algum tempo, desde o ano passado. Fundamental na rede. Ela é da escola Promenade, ela vem da Promenade, eu lembro da Georgia, né, na Promenade, então ela trouxe um pouco essa cultura do fazer bem feito e de produtos de excelência, e hoje ela faz esses treinamentos internamente com muito brilhantismo. Parabéns à Rede Arco por ter resgatado a Georgia para esse papel. Ela era gerente geral e hoje se identifica como... ela é nossa gestora de processos. Gestora de processos. Gestora de processos, uma função que nunca existiu na nossa época. Qualidade e uma nomenclatura nova. Mas eu queria pedir para o João, devido ao avançado aí do tempo, passar o vídeo, antes de a gente chegar no final para falar do Outubro Rosa, falar do exemplo de vida da Ana Carolina, da sua luta pessoal, da sua luta com a equipe, na valorização da saúde e do comando, né, dessa situação tão aguerrida. Eu queria passar o vídeo do San Diego Pampulha, João.
esse vídeo me fez lembrar aquele que nós gravamos no início do ano, lá do evento do Summit. Está lembrado? Sim. Você tem ele ainda? Tenho. E você, Fizemos uma performance a lá global, né? e você, Globais. para quem não percebeu, a Ana é a pessoa que aparece no vídeo, Modelo figurante ali, né, nas horas vagas. Direito de imagem garantido, né, sem problema nenhum. Nenhum. Né? E então, assim, você, como é que está o momento? Pampulha vai entrar agora num momento muito especial, que nós temos um prefeito na cidade que resolveu, finalmente, após tantos anos, nós temos uma gestão pública que está determinada a transformar a Pampulha naquilo que ela foi criada para ser, Exatamente. uma atração turística. Né? O seu patrimônio histórico, cultural, né, desde o JK, que viu na Pampulha o local perfeito para criar a atratividade maior da cidade. Isso nem sempre aconteceu e agora nós estamos no momento em que vamos ter aí um passeio de barco, obra de infraestrutura, valorização, né, das pessoas frequentarem. Você está ali, você é o único hotel, não é o único, na verdade são 3 hotéis na orla da Pampulha, mas o seu é o principal, você está em frente ao Yacht Club. Como que é esse momento hoje do San Diego Pampulha, aproveitando o vídeo? É um momento único, né, Martin? É o nosso momento, eu acho. Quando eu assumi o Pampulha, a gestão, eu falei com o Dr. Rui o seguinte: Dr. Rui, eu vou levar o Pampulha onde ele nunca esteve. Essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. E eu vejo que as coisas vêm acontecendo para o San Diego Pampulha de forma gradativa e cuidadosa. E essa chegada agora, né, do prefeito nos auxiliando ainda mais, vai fazer com que o meu objetivo, a minha meta, seja de fato concluída. Né? Temos esse passeio de barco que estava previsto a inauguração para o aniversário da Pampulha, né? Um catamarã que vai ter ali na lagoa. Existem ali na região, inclusive nós estamos instituindo para dentro do prédio, né, a utilização de uma jardineira. Faz todo o percurso ali em volta da lagoa. Fizemos há poucos dias atrás um passeio com a nossa equipe para elas conhecerem. Né? Então é de extrema importância essa evolução, esse cuidado que ele está tendo. Né? Vai ser brilhante para o nosso... Ainda antes de ontem, conversava com a Bárbara Minucci, presidente da Belotour, lá no meeting da hotelaria, e ela dizia exatamente isso, que é uma política da Belotour retomar a sinalização turística, porque sempre tivemos um problema de conservação, né? As coisas eram feitas, daqui a pouco se perdiam. Toda a parte de sinalização e tudo. Marcos Valério, você é um grande conhecedor, esteve lá antes de ontem, na casa da nossa querida Maria Elvira, Isto. que mora quase vizinha do hotel. Bem quase ao lado mesmo. Eu sou suspeito para falar porque a minha geração e a proximidade que eu morava na Pampulha, bairro Caiçara, fez com que a Pampulha fizesse parte da minha vida, né, de infância, juvenil. Então, eu lembro de passear de barco do meu grande ex-combatente, seu Milton, que era mecânico de motor de polpa, na oficina, na casa dele, na mesma rua que eu moro até hoje, e que levava a meninada para fazer os testes dos motores que ele consertava. Então, todo final de semana, íamos passear de lancha, de barco, na Pampulha. Andei de carrinho de rolimã no estacionamento do Mineirão, quase morri várias vezes. Arrebentei várias. Enfim, fui jovem, criança, no Mangueiras, famoso restaurante Mangueiras, depois no Redondo, famoso Redondo. Bar Redondo. Não é? Vocês não lembram? Na época da Paquera, e por aí vai, né? Enfim, então, realmente, Belo Horizonte merece. Mas, antes de ter, lógico que a política pública é fundamental. Sem políticas públicas, não há evolução social. Impossível. Mas também tem de ter a consciência do cidadão. O cidadão que não respeita o seu espaço público
Não adianta nenhum governante querer impor ou melhorar as condições. É um comportamento social. O Brasil, infelizmente, confunde público com governantes. Governo é uma coisa, espaço e relações públicas são outras. Então, você pode não gostar do governante X ou Y, mas você tem de reconhecer o que é bom para o público, para todos nós. E toda vez que não desrespeitamos um espaço público, uma praça, um poste, um monumento, você está exatamente batendo com a cabeça na parede. Então, a Pampulha, infelizmente, perdeu, por parte da maioria dos belo-horizontinos, o respeito que ela merece. Então, nós temos de mudar nesse sentido. Que bom. E agora, entrando... Vamos falar do Outubro Rosa, para a gente finalizar Isso. com Chave de ouro. O encontro das governantas e camareiras. Vamos lá. Aí Ana Carolina, a sua escolha de estar aqui hoje foi absolutamente pensada, né, por mim. Porque eu, há mais ou menos 4 meses atrás, recebi um contato da minha irmã, que mora na Holanda, minha irmã caçula, e ela me disse a seguinte frase na ligação: tenho uma coisa ruim para te falar. Descobri que estou com câncer de mama. Isso em abril de 2025. E me explicou toda a história. A primeira coisa que eu falei: você tem certeza? Porque a primeira coisa é você negar a negação, né? E ela teve a mesma reação quando ela descobriu, quando ela recebeu o diagnóstico. E ela passou agora pelo processo todo da primeira etapa do tratamento. Lógico que ele é longo, de longo espectro. E isso me fez pensar de uma forma até diferente sobre a questão do Outubro Rosa. Nós, né, todos convivemos com mulheres. Marcos Valério é pai de uma mulher. Eu tenho uma filha, eu tenho a minha esposa, eu tenho irmãs. Já tive a minha mãe, como ele também teve. E é uma questão essencial hoje, cuidar da saúde. Então, escolhemos a conclusão do mês do Outubro Rosa para falar com uma pessoa, gestora hoteleira, que é uma grande bastiã da causa, porque você convive com isso, né? Não é exatamente assim o câncer de mama em si, mas é o problema da doença que estávamos falando aqui no briefing, né, antes de começar, do estigma que existia sobre esse assunto no passado, que graças a Deus a gente conseguiu, dentro desse processo evolutivo, isso foi sendo também transformado em algo para levar uma mensagem, né? Uma mensagem importantíssima. E aí você está aqui também, por isso não é o motivo da sua vinda, obviamente, a gente veio falar de hotelaria, do seu trabalho, mas você tem também essa causa pessoal que você está nela. Eu já tive câncer de mama, Marcos. Ah, você teve? Isso, tá vendo? Eu não sabia. Eu tenho uma doença autoimune, né? E ela é genética. E eu trato desde os 16 anos de câncer, né? O meu primeiro câncer foi aos 16 anos. 30 dias depois, eu fiz 17. Eu era uma criança quando eu tive câncer a primeira vez no rim. De lá para cá, eu tive vários casos, vários tumores, né? E vários tratamentos. A cada diagnóstico, uma surpresa. A cada passar de tratamento, conquistas. Não perdi nenhuma dessas batalhas até hoje e não pretendo perder. Quando eu tive câncer de mama, eu optei por esvaziar as 2 mamas. Foi uma opção minha, já por ser uma doença genética e eu poderia ter novamente, né? Então, eu optei por tirar. E eu costumo falar o seguinte: se você tem Deus no coração, você tem tudo.
se você crê que ele... E não é sobre religião, é sobre fé. É Exatamente. sobre crer em algo. E eu creio em Deus. E eu creio que Ele me salva em todas as ocasiões e em todos os momentos. E Ele não me salva só quando eu estou no hospital fazendo um tratamento. Mas Ele me salva quando Ele me traz para perto de pessoas especiais. Então, eu sou, em quase que 99% do meu tempo, cercada por pessoas especiais e por pessoas que eu amo e que me amam. E quando acontece algo divergente disso, essas pessoas mesmo se expurgam. Elas não ficam por muito tempo. E hoje eu falo muito da minha equipe, né? E a minha equipe, ela me abraçou, né? Então, às vezes o gestor, que é o gestor da equipe, que é o cuidador da equipe, ano passado, fugindo um pouco disso, eu perdi o meu pai. E eu falei que eu tinha perdido um pedaço de mim, né? Naquele momento. E eu achei que eu não conseguiria me reerguer. Lógico que a minha família tem um cuidado muito grande comigo, mas os meus colaboradores, a minha equipe, me abraçaram de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, que quando eu estou ali dentro, eu brinco que eu perdi uma perna, mas quando eu estou ali dentro, eu consigo andar normalmente. É como se ela permanecesse ali. Eles conseguem tampar o buraco. Uhum. Eles conseguem tampar esse buraco. E eles fazem isso comigo todos os dias. A cada diagnóstico. Semana passada eu tive, né, um diagnóstico, eu comentei com o Martin aqui no brief, de um tumor que eu estive no estômago e nós achamos uma metástase dele. E quando eu sento para falar com a equipe, porque eu não escondo deles, né, então eu sento e converso com eles. Eles mesmo já têm os cuidados deles comigo, né? Então, esses dias fomos fazer uma compra de enxoval, e aí eu fui saindo da loja, eu com uma sacolinha pequena, e as meninas carregando aquele monte de sacola, eu falei, gente, não, Carol, pode deixar que a gente... Elas têm um cuidado muito maior do que o cuidado que eu preciso, talvez, né? Não vou dizer nem o que eu mereço, mas o que eu preciso fisicamente, né? Então, a minha equipe, ela tem sido de fundamental ajuda no meu tratamento. Então, eu falo todos os dias para aquelas pessoas que estão doentes, elas não fiquem psicologicamente doentes. Porque eu acho que o que manda muito é a sua cabeça, é a sua crença, é o cuidado que você tem com você. Eu tenho um cuidado muito grande comigo e tenho pessoas que cuidam de mim. E eu tenho isso porque eu saio de casa todos os dias, porque eu não optei por ficar em casa sofrendo, eu não optei por ficar em casa chorando. Você vai chorar? Vai. Você vai sentir dor? Vai. Ninguém mentiu para mim, ninguém me escondeu o que eu passaria. Mas hoje eu consigo passar por tudo isso de uma forma muito mais leve porque eu tenho pessoas que cuidam de mim. Você se alimenta literalmente da energia Sim. vital e do sentido de gratidão. Outro dia me foi dita uma frase que eu achei perfeita. O sentido de gratidão é a maior energia que existe no universo, porque é uma coisa tão boa que faz com que qualquer pessoa que receba, tanto a que sente quanto a que recebe, elas se alimentam disso. Você tem a sua família, a estrutura familiar sólida que está ali do seu lado na batalha, mas quando você sai de casa, você encontra na equipe, nas pessoas que te cercam. A minha família também. A sua grande família, e você sabe da importância que isso tem na sua cura, no processo de recuperação, né? E essa alegria que você transmite, ela é de duas vias, né? Porque a gente fala assim, caramba, isso é contagiante. Marcos Valério, quando me falou que tinha te conhecido, exaltou assim a sua simpatia, a sua alegria, a sua forma de... Eu acho que talvez ele nem soubesse metade dessa luta.
Na época, você me relatou, sim, e eu fiquei realmente extremamente surpreso e passei, obviamente, a admirar você muito mais. Mas isso comprova o seguinte: infelizmente, claro que isso é a minha opinião, não quer dizer que as pessoas têm de concordar com ela. Nós vivemos, infelizmente, num excesso de individualismo total. Né? A nossa sociedade está baseada em valores individuais. A prova da sua narrativa é que só o coletivo é capaz de realmente fazer as pessoas felizes. Impossível. Eu não acredito em hipótese alguma que a pessoa possa ser feliz com tudo o que ela possa ter de recursos ao seu favor, se ela não tiver o coletivo no entorno dela. Ela não viver e compreender que é no coletivo, é para o outro que faz sentido a vida, seja esse outro quem for. Infelizmente, não é assim que estamos caminhando. Mas o exercício de doar é exatamente esse, quando você vê e convive com pessoas que falta, num dado momento, algum recurso. A vida é feita de recursos. A existência é feita de recursos. O maior recurso é o recurso da vida. E para ter vida tem que ter saúde. Então, perder saúde é perder recurso. E assim vai. Então, conviver com pessoas que, num dado momento, estão com a ausência de algum recurso e poder auxiliá-las, reerguê-las, é o papel maior que a gente pode ter na vida. Então, é nesses momentos, e falta essa prática, falta a prática de conviver com os idosos, falta a prática de conviver com as crianças, falta a prática de conviver com os que têm menos qualquer coisa. Esse é um exercício que as empresas podem muito contribuir nesse sentido, desenvolvendo essas potencialidades. E por falar em potencialidades, nosso tempo está esgotando, mas eu não posso deixar, óbvio, de fazer a chamada. Ô, João, se você puder colocar o slide do nosso segundo encontro das governantas e camareiras que vamos realizar nos dias 28, 29 e 30 de novembro, naquela cidade que eu tenho uma grande paixão, porque é a cidade da minha família paterna, é a cidade onde eu fui batizado, e é a cidade que tem o primeiro hotel escola da América Latina que tanto serviço tem prestado à hotelaria brasileira, e é um setor de alimentação formando profissionais de alto gabarito, de formação técnica exemplar. Então, o Hotel Senac Gorogotó será palco novamente deste evento. Barbacena, né? Em Barbacena, Cidade das Rosas. Outubro Rosa, Cidade das Rosas. Exatamente, coincidência. E teremos lá uma programação muito pesada no sentido do peso da qualidade, no peso da intensidade, no peso do convívio. Não será apenas um evento técnico de funções operacionais, de capacitação profissional. Terá isto, sim, mas terá também uma pauta humanizante, uma pauta de valorização que ultrapassa o ambiente do trabalho, que passa pela valorização do ser humano, passa pela valorização da mulher, passa pela valorização
daqueles que fazem o turismo e a hotelaria acontecer. E para isso é preciso ter cultura, valorizar a cultura, valorizar a gastronomia, valorizar o turismo, valorizar o bem-estar, valorizar o conhecimento. Então, isso tudo nós vamos ter nesses 3 dias, que será uma imersão. Da hora que sairmos daqui, não é? Aqueles que sairão de Belo Horizonte. É numa sexta-feira, né? Na sexta-feira. Nós vamos falando até lá, né, de toda a programação, mas saímos aqui na manhã da sexta-feira, quem, obviamente, é de Belo Horizonte. Chegamos a Barbacena e o evento começa a partir das 13 horas. Eu não vou contar todos os detalhes, senão corta as surpresas. O transporte, né? Vai ser franqueado, né? Para aqueles que estarão hospedados, sim, e limitado, né? Então, quem realmente tiver interesse, aí tem que nos seguir nas redes sociais e aqui nós vamos falando. Mas eu não vou entrar nesses detalhes operacionais agora, porque o nosso tempo está esgotando. Mas, Juliana, você está aqui, é fundamental, não é? Quando o Martin me falou, eu fiquei super satisfeito, porque este evento é feito para vocês. Eu tive um acaso, não é? E eu tenho sempre de agradecer o sucesso que a primeira edição teve, o sucesso que a segunda terá e as próximas, porque foi interrompido de 2019 e agora por causa da pandemia, e aí não teve como encaixar. E agora voltamos com ele para ele ser regular, como é regular o encontro da hotelaria, o encontro de concierges e recepcionistas. Mas o encontro das governantas eu devo à Consolação. Foi ela que me deu o insight. Foi ela que me propôs. Não é? Lembro quando ela me convidou, que ela queria fazer uma reunião comemorativa ao Dia das Governantas, dia 17 de novembro, e ela me chamou para bater um papo com as meninas. E dali, daquela singelo convite, surge o projeto Encontro de Governantas e Camareiras, que tem uma honra de fazê-lo. E, ô João, se ainda tiver tempo de você colocar aquele segundo slide, não sei se é possível, que eu te mandei de última hora, mas, se não for possível, a programação ela está impecável na qualidade das nossas convidadas e na qualidade dos temas que vamos trabalhar. Estamos divulgando, né? A maioria das pessoas estão recebendo nossos grupos, enfim, no universo aí digital. Então, quero estender o convite a todos os gestores hoteleiros de Minas Gerais, em especial, mas também do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, fazem divisa com Minas, estão ali mais próximos a Barbacena, que não percam a oportunidade de inscrever as camareiras e as suas governantas para ter a convivência profissional num evento que é pensado para elas, como profissionais e como mulheres. Não percam essa oportunidade. As vagas são limitadas. E, para encerrar, eu passo a palavra para o meu amigo, parceiro, Martin Van Slius, para os agradecimentos finais. E aguardo, não é convite, é intimação, não é? Que as senhoras e as senhoras da plateia também estejam lá, porque vão sair encantadas, isso eu garanto. Vai ser muito importante, né, ter representantes da Rede San Diego lá, e certamente elas estarão, como estarão pessoas do San Diego Pampulha. A gente está fazendo a divulgação disso, né? Gravamos já os vídeos convidando, pretendo gravar o meu aqui agora, daqui a pouco. E para encerrar, eu vou passar a palavra final para a Ana Carolina, ela fazer o encerramento. Eu queria pedir para o João colocar só rapidinho as 2 fotos do Outubro Rosa, do San Diego Pampulha,
porque é disso que nós estamos falando, né? Aqui no final, a ação são 2 imagens aí que representam o cuidado e o zelo, como que o San Diego Pampulha tratou disso nesse mês. Ana Carolina e Juliana e demais convidados aqui do estúdio, é um prazer ter recebido vocês aqui. Eu já deixo o meu encerramento, o meu agradecimento ao público por estar aqui conosco nesse dia. Voltaremos na 55ª edição, com um convidado que ainda vamos anunciar. Ana Carolina, você tem a missão de encerrar a nossa transmissão. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, mais uma vez. É uma honra estar aqui falando sobre algo que é tão grandioso e importante para as mulheres, né? É estarmos encerrando o Outubro Rosa aí. Me sinto honrada por poder falar para tantas mulheres, né? A minha história e um pouquinho da minha história. E dizer para todas, ou todas as pessoas que estão passando, sejam hoteleiros ou não, por esse momento, que não desistam, que creiam. Que Deus ele tem algo sempre muito especial nas nossas vidas. É sempre muito grandioso, né? E gostaria de fazer um convite a vocês para se hospedarem lá no Pampulha conosco, Marcos. Estejam lá, vejam a evolução do prédio, né? Nós fizemos várias reformas, ainda estamos fazendo, né? O ano de 2026 será um ano ainda de muita manutenção e reforma no prédio, mas eu espero que vocês estejam lá conosco. Aguardo vocês. Muito obrigado, Aceitamos. Ana. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do podcast Gestores da Hotelaria.